Oi, pessoal. Hoje eu vim apresentar para vocês um armário que eu tenho aqui na minha sala, onde eu guardo uma parte das minhas lãs, das minhas linhas, agulhas e todas as coisas que eu uso aqui de crochê. Gente, eu queria mostrar para vocês que ele é um armário de vidro com essas 6 almofadas, né, que chamam, que tem os vidros, e eu queria esconder minha bagunça, não queria mostrar. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei uma lã que eu não estava usando, uns 2 ou 3 novelos que eu não ia usar, e que combinava, né, com a cor mais ou menos do armário, e eu fiz 3 pedaços, né, de crochê, teci esses pedaços de pano, de pontos diferentes, e coloquei eles na parte interna do meu armário, de modo que ficassem protegidos com vidro e principalmente que escondesse a bagunça, que por mais organizada que eu seja, sempre fica uma baguncinha quando a gente está com pressa. Nessa parte interna, uma parte eu prendi com tachinhas e a outra parte eu acabei usando cola quente, porque eu achei que para mim ficou um acabamento melhor e eu consegui tirar com facilidade para lavar. Inclusive já foi lavado algumas vezes e recolocado aí. Eu vim aqui então mostrar para vocês que eu usei 3 tipos de pontos nesses trabalhos. E eu vou mostrar um por um o que foi que eu usei. Eu usei eu usei alternados, eu não quis fazer igual, eu achei que ia ficar diferente se eu fizesse pontos diferentes e alternados. Você pode fazer todos iguais se você quiser, eu que quis fazer diferente. Aqui, gente, eu peguei uma agulha bem grossa e uma lã bem grossa para poder fazer uma amostra aqui com vocês, junto com vocês até, para vocês entenderem bem como é o ponto. E o importante é dizer para vocês que mesmo eu tendo tecido eles assim, nessa posição, né, vertical, ou seja, se você quiser tirar a medida da largura e não da altura, você pode usar ele do jeito que você quiser. Eu acabei fazendo alguns diferentes, usei eles, teci eles na horizontal, mas colei eles na vertical, para eles ficarem um pouco diferente dos pontos tradicionais. Esse ponto aqui, que é o primeiro que eu mostrei lá para vocês, ele é só isso, é só meio ponto alto em toda a carreira. A única diferença, gente, é onde você vai colocar a sua agulha a partir da segunda carreira. Fizemos a primeira carreira normal, em meio ponto alto, e na segunda carreira nós vamos pegar na trancinha de cima, no meio da trancinha de cima. Vou mostrar para vocês como vai fazer, tá? No fim da carreira, você faz apenas mais uma correntinha só e vira seu trabalho. Faz a correntinha e vira seu trabalho. Aqui, ó, você vê essas trancinhas de frente, mas você vai virar o trabalho para você e você vai colocar no meio dessa correntinha aí, não da de baixo. Mas você vai pegar na primeira já. Você já vai pegar na primeira e você já vai seguir fazendo toda a sua carreira desse ponto e desse jeito, lá na trancinha de cima, no meio da trancinha. Então, é como se você pegasse a alcinha de cima, para você lembrar bem, você pega a alcinha de cima e faz o meio ponto em todas as suas carreiras, isso não tem nenhum segredo. Ela demora um pouco para parecer como é que ela vai ficar, por isso que eu vou fazer umas 3 carreirinhas aqui para vocês verem que vai dar para ver a trança. Quando você vira de um lado, a trança parece estar tá mais em cima, do outro lado tá mais embaixo, mas o ponto é esse e não tem segredo nenhum. Você pode usar ele tanto assim deitado, como você pode usar de pé. Eu usei de pé, mas você pode usar deitado. A única coisa que você tem que prestar atenção é tirar a medida certinha, porque se você fizer desse jeito, né, você vai seguir para baixo, você vai fazer ele mais comprido. E eu fiz ao contrário, eu fiz ele mais alto porque eu quis usar ele no sentido da vertical. E assim a gente vai seguindo até a hora que, né, até a medida que você vai usar. Existem armários que tem um vidrão só. Então, ok, você pode até fazer no meio do trabalho, mudar o ponto, que também fica bonito. Mas eu fiz em cada almofada que tinha na porta, eu quis fazer de um jeito diferente, porque eu achei bonito. Mas vocês podem fazer do jeito que vocês acharem mais legal e mais bonito. É só isso, não tem assim nem muito segredo, é só esse ponto durante todo o tempo.
queria aproveitar, gente, e pedir para vocês para darem um like no vídeo, para comentarem, para se inscrever, quem às vezes assiste e não se inscreve, porque isso ajuda bastante o canal a crescer. O YouTube entende que as pessoas gostaram desse tipo de conteúdo e mandam para mais pessoas. E isso ajuda muito quem está começando no canal, que está querendo mostrar coisas bacanas e conteúdos legais, e também para a gente saber se esse tipo de vídeo é o que vocês estão gostando de assistir, ou se vocês têm alguma outra sugestão, tá? Eu sei que todo mundo fala isso, todo mundo pede, se inscreve, dá um like, comenta, ativa o sininho, parece aquela coisa, né, que todo mundo já fala, mas é sempre bom lembrar que isso, na verdade, as pessoas pedem porque mais pessoas veem o conteúdo que a gente posta, a gente grava tudo, então é mais interessante que mais pessoas vejam, para a gente poder passar um pouco do que a gente sabe e até trocar, né, informações e conhecimento com outras pessoas, né? Então, se vocês puderem, vão me ajudar bastante. Olha aí, gente, finalizei e eu usei ele nesse sentido. Então, eu fui fazendo para colocar ele exatamente assim, compridinho mesmo, porque eu achei mais bonito. Agora eu vou mostrar para vocês o segundo ponto que eu usei. Esse segundo ponto ficou bem diferente do jeito que eu colei ele, porque na verdade ele é o mesmo ponto das botas de Natal que estão aqui no canal, e no curso que eu dou do laço eu também uso esse ponto, mas dessa vez eu usei ele de uma forma diferente lá no meu armário. Eu, em vez de fazer ele na horizontal, como a gente está seguindo ele, a alcinha fica deitadinha, eu usei ele na vertical. E uma coisa que vocês têm que tomar cuidado, que se vocês tiverem um armário parecido com o meu, vocês têm que tomar cuidado que, mesmo ele sendo exatamente do mesmo tamanho, o seu armário tem os quadradinhos do mesmo tamanho, não vai ser a mesma coisa na hora que você estiver fazendo o seu crochê. Muitas vezes o tipo de ponto faz o trabalho ficar menor ou maior, então é interessante vocês sempre medirem, vão lá, vão fazendo e vão medindo, para você não ter que desmanchar, para não ficar grande demais e nem pequeno demais. Gente, esse ponto é o seguinte, são só 2 tipos de ponto, ponto baixíssimo e meio ponto alto, ponto baixíssimo e meio ponto alto. O que eu sempre faço quando eu uso 2 tipos de ponto no mesmo trabalho? Eu sempre coloco um número de correntinhas pares. Por quê? Porque todo ponto que eu começo é o ponto que eu termino. Então, seria o primeiro ponto é ponto baixíssimo, aí o último ponto é ponto baixíssimo também. Por quê? Porque o desenho vai ficar bonito. Se você fizer ele em ordem diferente, ele vai terminar com um ponto e começar com outro, ele vai ter um outro tipo de desenho. Esse trabalho em especial, ele tem uma alça que vai ficando uma alcinha, fazendo um desenho com uma alcinha. Se você colocar no lugar errado, na hora que você terminar o trabalho, você vai ver que umas alcinhas, elas vão andando, sabe, na diagonal, e fica meio estranho, porque depois você volta, então parece um trabalho que você fez um trabalho errado, ou seja, que você errou em algum ponto, em algum momento, e você deixou daquele jeito mesmo. Então, se você quiser começar pelo meio ponto alto, não tem problema, mas você termina com meio ponto alto, que eu já vi bastante gente começar esse tipo de trabalho com meio ponto alto e não com baixíssimo. Eu começo com baixíssimo, mas se você quiser, você pode começar com ponto alto, desde que o primeiro e o último sejam exatamente iguais, porque assim você sabe que seu desenho vai ficar super bonito. Aí eu fiz, acho que mais uma outra carreira. Esse aí não tem segredo, tá? Esse você não põe em alcinha diferente, nem nada. Você põe no meio da trancinha, bem na frente do seu trabalho mesmo. E eu usei ele, o importante é dizer que lá no meu armário, eu usei ele na vertical, não na horizontal. Então, as alcinhas não estão deitadinhas, elas estão de pé. Por isso que elas ficaram assim tão diferentes. E eu quis fazer eles de pontos diferentes mesmo, para ficar bonito. Como eram 3 de cada lado e elas não são pequenas, eu achei que ficou interessante. Mas, como eu disse, aqui tudo é livre. Você faz do jeito que você quiser. Ó. As alcinhas aí ficam deitadas. Se você vira o trabalho na vertical, as alcinhas ficam todas de pé. Então, ela já dá aquela diferenciada. E isso para outros trabalhos também, né? Você não precisa usar exatamente do jeito que é.
Como vocês vão me perguntar sobre essa lã e sobre essa agulha, eu vou falar para vocês. Essa lã é uma lã nacional, eu esqueci o nome dela, tô sem o nome dela aqui agora, mas eu passo para vocês mandam aqui no comentário que eu mando para vocês. E essa agulha eu ganhei de presente. Alguém que viajou e trouxe uma agulha bem grande para mim, porque eu adoro fazer coisas com trabalhos bem, lãs bem grossas e tal, acho que rende bastante e aparece muito o tipo de ponto também que a gente faz. Então eu não sei dizer, ela não tem nem número, porque ela é uma agulha tão grandona, ela é maior que 10, maior que 12 provavelmente, ela deve ser talvez 15, eu não tenho muita certeza. Então por isso que eu não sei informar para vocês. Eu só quis realmente fazer aqui a demonstração com uma agulha bem grande e com uma lã também bem grossa, porque eu acho que, nossa, fica muito fácil da gente ver como faz o ponto. Então, é assim que eu segui todas as carreiras, tá? E assim, só que eu fui medindo, porque eu não queria fazer uma coisa grande demais, porque depois não tem como a gente cortar isso, né? A gente vai ter que desmanchar e aí é trabalho dobrado. Bem gostoso de fazer, todos esses pontos, ficam bem bonitos e são bem gostosos de fazer. Pronto, olha. Ele já ficou, já fiz 2 carreirinhas das trancinhas, da alcinha para vocês verem bem. Só que a única diferença é que eu usei ela em pé. Eu vou mostrar para vocês depois como foi que eu usei todas. Uma eu usei essas 2 em especial eu usei elas de pezinha. O próximo que eu vou mostrar para vocês foi o único que eu usei no sentido mesmo que eu fiz. Então ficou desse jeito assim, uma porta tem. E eu botei diferente também, né? Não botei um do lado do outro igualzinho. Esse último aqui que eu vou mostrar para vocês é o mesmo ponto da manta que tá aqui no canal. Tem uma mantinha que eu fiz, tá numa cestinha, é exatamente o mesmo ponto, tá? E esse foi o único que eu usei nesse sentido mesmo que a gente faz, tá? E esse também é a mesma coisa que o ponto anterior. Ele é feito cada ponto, né, que você faz é diferente do outro. Então, eu usei o número de correntinhas pares para dar certo também e o desenho ficar bonito. Nesse aqui é muito fácil. É o meio ponto e o ponto alto. Meio ponto e ponto alto. Você vê, comecei com meio ponto e vou terminar com meio ponto. E no meio eu vou fazer os meio ponto alto seguidos do meio ponto, tá? É isso a única a única dica, né, que é importante dizer para o desenho ficar uniforme, para o desenho ficar legal. E esse foi o único que eu realmente colei desse jeito que eu tô falando para vocês. Eu colei ele na horizontal mesmo. Não quis colar ele de outro jeito, não. Eu achei que assim ia ficar bom. Aí, terminando com o meio ponto. Foi assim que eu fiz em todos esses que tem um ponto diferente do outro, olha. Fica super bonito também, olha. Tem muita gente, né, que acha que crochê é coisa de vovó, no sentido de que é uma coisa ultrapassada. E você vê quantas funções diferentes a gente pode fazer na decoração com crochê. E não precisa necessariamente só ser com linha. A gente pode usar lã, pode usar qualquer material para tecer uma coisa bonita dessas. E você vê que fica super bonito. Você vê na almofada, dentro de um armário, fica bonito como cúpula de abajur. Tem tantas possibilidades que a gente até, né, enlouquece aqui. Então, estou mostrando para vocês só mais uma das coisas que eu já fiz na minha casa e que eu queria mostrar para vocês para dar essa dica. Então, são esses 3 que eu fiz, exatamente esses, só que eu usei esses 2 na vertical e o terceiro eu usei deitadinho, usei no jeito que eu fiz, que era nessa posição mesmo. E ficaram super, super bonitos. Gente,
Me fala se vocês gostaram, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, que ideias mais vocês gostariam de ver. E vou pedir de novo para vocês se inscreverem, comentarem. E eu vou mostrar agora o nosso lindo armário mais uma vez. Olha só como ele ficou legal.